Você já sentiu que, hoje em dia, escolher alguém para amar parece menos um encontro entre pessoas e mais uma decisão de mercado? Como se relacionamentos fossem feitos de critérios, planilhas invisíveis, comparações constantes. Altura, idade, dinheiro, estabilidade emocional. Como se todo mundo soubesse exatamente o que está fazendo no jogo do amor e só fingisse acreditar em romance. Amores Materialistas, filme de 2025, parte exatamente dessa sensação. A história acompanha Lucy, uma casamenteira profissional. Alguém que transformou o amor em método. Para ela, relacionamentos são gestão de ativos, compatibilização de perfis e cálculo de risco. Nada disso é apresentado como vilania, pelo contrário, é assim que o mundo funciona. E ainda assim, o filme termina com uma comédia romântica clássica, com promessa de amor, superação do cinismo e um final feliz. Mas e se esse filme, sem querer, estiver dizendo algo muito mais cínico do que parece? E se, em vez de criticar o mercado do amor, ele estiver apenas confiando que você vai rir do absurdo e aceitar as regras do jogo como inevitáveis? A minha leitura é a seguinte: Amores Materialistas não critica o mercado do amor, ele confia nele. E quando o amor finalmente aparece no fim do filme, ele não surge como argumento, nem como alternativa real a esse sistema. Ele surge como um salto, um gesto íntimo, um ato de fé. Logo no início de Amores Materialistas, o filme deixa muito claro qual é a linguagem que vai usar para falar de romance. Um dos clientes de Lucy comenta com naturalidade: nunca ia deslizar para a direita uma mulher dessa. Não há choque, nem repreensão, nem conflito. É apenas mais um dado, um critério entre outros. E conforme o filme avança, esses critérios vão ficando cada vez mais explícitos. A altura aparece como ativo, dinheiro como diferencial competitivo, aparência como investimento. Em uma conversa entre casamenteiras, surge a ideia de uma cirurgia que aumenta a altura de um paciente ao quebrar suas pernas. $200 mil, 15 centímetros a mais. Lucy comenta sem hesitar: 15 centímetros mudam o jogo. A frase é reveladora, porque aqui o amor não é descrito como encontro, acaso ou mistério. Ele é um jogo, com regras conhecidas e com métricas relativamente objetivas. Pessoas se tornam mercadorias, características viram capital, e o desejo passa a ser uma negociação silenciosa. O filme apresenta tudo isso como humor, como exagero, como sátira. A questão que fica não é se isso é absurdo. A questão é, sátira de quê, exatamente? Nesse mundo, Lucy não é uma vítima do sistema. É uma profissional exemplar. Em um momento-chave, ela afirma sem constrangimento: casamento é um acordo comercial. A frase não é dita como provocação, nem como crítica amarga. É um conselho, um resumo pragmático da realidade. Lucy também se define como celibatária voluntária, não por trauma, nem por falta de desejo, mas como quem se retira estrategicamente de um mercado que conhece bem demais. Quando analisa o noivado de um conhecido, ela é ainda mais direta. Um escritor deprimido, baixo, que nunca publicou nada. Segundo Lucy, ele não consegue algo melhor. O mesmo raciocínio aparece quando um cliente justifica sua preferência por mulheres abaixo dos 30 anos. Relógio biológico, intensidade emocional, expectativas altas demais. Mais uma vez o filme não intervém, Lucy não contesta, e o mundo ao redor parece concordar. Isso é importante de deixar claro. Amores Materialistas não constrói Lucy como alguém moralmente equivocada. Ele constrói Lucy como alguém que entende o jogo. Ela é competente, eficaz, respeitada. O filme não mostra Lucy errada, mostra Lucy funcionando. Até aqui, Amores Materialistas construiu um mundo coerente. Cínico, talvez, mas funcional. As regras são duras, porém claras, e Lucy sabe exatamente como operar dentro delas. O problema começa quando o mercado do amor deixa de ser apenas discurso e passa a produzir consequências reais. Em um determinado momento, Lucy percebe que um dos pares que ela ajudou a formar envolve um predador. Alguém que passou pelos filtros, pelos critérios, pelos algoritmos sociais e ainda assim causou dano. Ao conversar com sua chefe, Lucy finalmente verbaliza algo que o filme vinha apenas sugerindo. Ela pergunta: você acha que algum deles fala isso para terapeuta? Só brancos, só magros, criticando seus clientes. Essa frase é importante porque ela desloca o problema. O perigo não está só no preconceito declarado, está naquilo que se tornou tão normal que nem precisa mais ser dito em voz alta. O problema não é o discurso explícito, é a naturalização dele. Quando critérios de exclusão viram padrão, quando preferências pessoais se tornam regras de mercado, o sistema deixa de ser neutro. Ele começa a produzir vítimas. Essa percepção ganha forma concreta quando Lucy decide ignorar a recomendação da chefe e procura sua cliente vítima. O que ela ouve ali é, talvez, a acusação mais dura de todo o filme. O tempo todo, eu estava trabalhando para você, mercadoria sem valor, para empurrar para quem topasse. Não é um ataque pessoal. É uma descrição precisa do papel que aquela mulher ocupava dentro do sistema.
Nesse momento, o filme finalmente olha para a própria lógica e percebe o dano que ela causa. Lucy pode até acreditar que nunca enxergou sua cliente dessa forma, mas as ações dizem outra coisa. E pela primeira vez, o custo emocional do mercado do amor se torna impossível de ignorar. Esse é o verdadeiro ponto de virada do filme. Não porque o sistema foi desmontado, mas porque ele foi sentido. É nesse contexto que surge Harry, o homem que dentro dessa lógica tem tudo. Bonito, rico, inteligente, sem vícios. Lucy o define com precisão profissional, um unicórnio. Mais tarde, ela descobre que Harry passou pela cirurgia de aumento da altura, e ao falar sobre isso, ele diz algo revelador: você vale mais. Harry é a prova viva que o sistema funciona. Depois da cirurgia, o mundo o trata melhor. As oportunidades aparecem. O valor percebido aumenta. E ainda assim, algo falta. Lucy termina com Harry não porque rejeita essa lógica, mas porque ali simplesmente não há amor. O sistema entrega tudo o que promete, só não entrega sentido. E é aqui que John retorna à história. John é o oposto de Harry em praticamente todos os aspectos que o filme ensinou o espectador a valorizar. Ele é pobre, sem perspectiva clara de ascensão, sem capital simbólico. Lucy já havia terminado com ele antes justamente por isso. Dentro da lógica que ela mesma defende, John era um mau investimento. Isso é fundamental para entender o conflito central do filme. Porque dentro das regras que Amores Materialistas construiu com tanto cuidado, John é a pior escolha possível. O que o filme faz a partir daqui não é desmontar o raciocínio. É pedir que Lucy e o espectador estejam dispostos a agir apesar dele. Mesmo depois de tudo que aconteceu, Lucy não se transforma da noite para o dia. Perto do final do filme, ela e John observam um casamento à distância. E o que Lucy faz não é se emocionar. Ela analisa. Fala de ódio, de desgaste, de distância, de brigas que se acumulam até o divórcio. É importante perceber isso. Mesmo à beira do desfecho, Lucy ainda enxerga o mundo exatamente do mesmo jeito. O cinismo não foi desmontado. A lógica de mercado continua intacta. O filme não mostra uma nova teoria do amor. Ele mostra alguém cansada da teoria que conhece. E é então que vem o pedido. John olha para Lucy e pergunta: topa tomar uma péssima decisão financeira? A frase funciona porque condensa tudo que o filme construiu até ali. O amor não aparece como uma escolha racional, nem como uma correção do sistema, nem como uma alternativa coletiva. Ele aparece como exceção, como algo que se faz apesar de tudo. Lucy aceita, não porque o mercado do amor esteja errado, mas porque para ela, naquele momento, ele já não basta. É aqui que a tese do filme se revela com mais clareza. Lucy muda, o mundo não. Amores Materialistas trata o abandono do materialismo como crescimento pessoal, não como crítica social. Não como questionamento estrutural e muito menos como proposta coletiva. O sistema continua funcionando, as métricas continuam válidas, as pessoas continuam sendo avaliadas, comparadas e descartadas. O que o filme oferece não é argumento contra isso, é uma saída íntima. Amores Materialistas acreditam no amor, mas não acredita que ele possa vencer o mundo que descreve. Por isso, no fim, amar não é um argumento, é um ato de fé. Até aqui eu falei de Amores Materialistas como um filme, mas a pergunta que fica é: por que tudo isso soa tão familiar? Porque a lógica que o filme apresenta não nasce na ficção. Ela já existe, e ela tem nome. As ideias que atravessam amores materialistas, pessoas como mercadoria, atributos físicos como capital, relacionamentos como negociação, amor como algo secundário à frente a um valor de mercado, são exatamente as teses centrais do discurso Red Pill. A diferença é que, no filme, isso aparece com humor, exagero e ironia. Na vida real, aparece em fóruns, podcasts, vídeos curtos, planilhas informais de valor humano. Quando alguém diz que altura muda o jogo, quando idade vira desvantagem objetiva, quando pobreza é tratada como falha romântica, quando amor é descrito como uma má decisão financeira, isso já não é mais sátira. Isso é linguagem cotidiana dos aplicativos de relacionamento. O que o filme mostra, como um exagero cômico, o mundo real chama de preferência pessoal. O que o filme apresenta como absurdo, o algoritmo transforma em padrão. E talvez por isso, Amores Materialistas seja tão desconfortável. Não porque ele inventa um mundo cruel, mas porque ele reconhece, mesmo sem querer, que esse mundo já está em funcionamento. Os aplicativos de relacionamento transformaram desejo em comparação constante, amor em escassez, pessoas em perfis e rejeição em estatística. Nesse cenário, o discurso Red Pill não surge como ruptura, ele surge como explicação, como tentativa de dar sentido a um sistema que já trata relações como um mercado. E é por isso que eu digo que Amores Materialistas é, no mínimo, acidentalmente Red Pill. Não porque o filme queira defender essa ideologia, mas porque ele aceita suas premissas como ponto de partida. O mercado do amor funciona. Ele é injusto, cruel e desumanizante, mas funciona. O filme nunca tenta provar o contrário. Quando Lucy escolhe John,
O filme não nos diz, essa lógica está errada. Ele nos diz apenas, apesar de tudo isso, às vezes vale a pena amar. E talvez essa seja a leitura mais honesta possível do romance contemporâneo. Não uma defesa do cinismo, mas a constatação de que hoje, amar exige atravessá-lo. No mundo que Amores Materialistas descreve, e que os aplicativos reforçam todos os dias, o amor não é recompensa por valor de mercado. Ele é desvio, exceção, resistência íntima. Por isso, no fim das contas, o filme não nos oferece uma solução. Ele oferece um espelho. Um espelho de um tempo que o romance foi capturado pela lógica do capital, em que acreditar no amor, paradoxalmente, se tornou um gesto quase subversivo. Não porque o amor venceu o sistema, mas porque alguém decidiu amar, mesmo sabendo que ele não venceu.